Você já ouviu falar sobre a teologia bíblica do sexo? E alguns assuntos relacionados a isso, como, por exemplo, o sexo dentro do matrimônio, quando praticado ou quando não praticado, porque acaba se tornando uma moeda de troca. Os desejos sexuais que muitos homens têm hoje e querem praticar com as suas esposas, como, por exemplo, o desejo de ver a esposa tendo relação sexual com outro homem. Isso parece loucura, mas é o gênero pornográfico mais pesquisado no Brasil. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois da vinheta. Pode soltar aí, diretor. E aí, galera, vida pura, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, sexta-feira às 20 horas, horário de Brasília, nós temos um encontro marcado aqui no canal da Telmídia. Já tá inscrito? Já deixou o like? Já ativou o sininho para acompanhar os outros programas da Telmídia? Acompanha aí os programas, hein? O podcast, o Tati Elas. Esteja conectado ao canal, que só tem conteúdo fera. E nós gravamos aqui direto dos estúdios da Comev, onde você também pode gravar o seu conteúdo, você que tem o sonho aí de desenvolver a sua rede social, o seu canal no YouTube, o seu podcast, enfim, as possibilidades são muitas. Você pode entrar em contato com o pessoal aqui da Comev e vir aqui em São Paulo gravar com muita qualidade e excelência com uma galera que tem o coração dedicado ao reino. Então vem, entre em contato com o pessoal aqui, tá bom? Hoje, mais uma vez comigo, meu amigo e pastor Bruno Euclides. Opa. Tudo certo? Tudo certo, meu irmão. Para falar sempre de um assunto doce. Sempre aqui o assunto é tranquilo, é doce, não é amargo e é muito fácil de ser abordado. Por isso que eu fico pedindo por esses que nos assistem, compartilhe o vídeo. Nós precisamos do compartilhamento para que isso alcance mais pessoas, tá ok? Pastor, nós vamos falar sobre a teologia bíblica do sexo e algumas coisas que envolvem um assunto que é amplo, mas hoje aqui no nosso programa nós vamos dar ênfase a algumas coisas. E por onde você quer começar? Primeiro, eu quero começar por uma afirmação um pouquinho forte, que tem muito casamento se destruindo não por falta de oração, mas de sexo. É muito fácil saber se um casal está bem ou não. Se a vida sexual não está boa, o casamento não tá bom. Isso é óbvio, né? É possível saber se um casal tá bem ou não por meio da vida sexual deles. Você já percebeu que se você não estiver bem com seu cônjuge, a primeira coisa que você não quer fazer é sexo. É verdade. Você pode fazer comida, você pode ver série, você pode sair, você pode ir pra igreja. Mas ter relação sexual, não? Não, de jeito nenhum. A maneira mais fácil de ver se um casamento tá saudável ou não é saber como é que eles têm usado a cama. Eles têm usado a cama para dormir. Uma vez eu fui numa palestra, eu falei assim, a cama do casal não é um berçário não, hein? Essa frase é boa, hein? A cama do casal não é um berçário, não. Por quê? Você já conseguiu perceber algo que quando um casal tá tendo pouca relação sexual, parece que eles têm pouca intimidade. Ele tem pouca conexão emocional, se posso falar. Você já percebeu que parece que toda vez que você quer ter uma relação sexual com o seu cônjuge, você se torna mais doce. Essa é regra. Você nunca é rude, você nunca é grosso com a pessoa. Você já percebeu, por exemplo, que se você tem relação sexual com o seu cônjuge de noite, pela manhã, você não consegue ser grosso? É verdade. Você já percebeu que... Parece engraçado, né? Dando risada, porque são coisas óbvias que a gente, às vezes, não, mas não isso fala. Não, e por não falar, deixou de ser óbvio. O apego emocional é maior quando vocês têm mais relações sexuais. Parece que quando há pouca relação sexual no casamento, a outra pessoa começa a pensar que ela já não é atraente, principalmente as mulheres, que ela está gorda, começa até a imaginar como se o homem tivesse uma amante, começa
a pensar um monte de coisas que não passou na cabeça do outro. Por que ele não me procura? Será que eu tô gordo? Será que eu tô magra? Será que ele não quer mais? Será que... Passou um monte de coisas na cabeça da outra pessoa. Por quê? Porque o sexo fala de alguma forma. Fala coisas que a boca não consegue falar. Quando você procura o teu cônjuge, você está falando alguma coisa, que você está satisfeito com ela, que ele está com o corpo bom, que você gosta dele, que ele não se cansou de você, falando dele, não. Aqui a gente... Não, o pessoal tá entendendo. Vai que, né? É bom explicar algumas coisas, né? Então, o sexo, ele tem esse poder de unir os casais que estão distantes emocionalmente, porque às vezes quando não é essa relação dentro do matrimônio, parece que eles estão na mesma casa, mas que estão na mesma casa, no mesmo lugar geograficamente, mas que emocionalmente estão distantes. Então, eu falo, essa afirmação é essa, que quando a vida sexual não tá boa, o casamento não tá bom, e o ato sexual pode melhorar isso. Tem coisas que não é só oração que resolve, não. Não é só oração. Deus, ele estabelece o sexo justamente para que o casal tenha essa intimidade de desfrutar um do outro. Porque pensa em algo. Às vezes acontece que os casais, quando eles não estão bem, eles esperam estar bem para depois ter a relação. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Quando você quer ter a relação, isso muitas das vezes motiva você a estar bem com o seu cônjuge. Leva você a ser mais doce. Então, o sexo tem o poder de criar conexão entre casais que estão separados muitas das vezes. Você já percebeu, por exemplo, que quando você pode estar com muita raiva do seu cônjuge, muita raiva, mas quando vocês estão no ato sexual, você esquece a raiva que você tem. Você pensa em algo, só naquele momento de prazer, ainda que seja apenas alguns segundos, você esquece tudo de ruim que ele fez para você. Você acaba olhando para aquele homem, para aquela mulher, como se fosse a pessoa mais perfeita. Porque o próprio ato sexual foi criado por Deus para isso, para nos fazer esquecer de algum momento as coisas ruins que o outro faz. Porque é um momento de prazer. Porque não é possível pensar em mágoa, em tristeza, num momento como aquele. Então a gente vai falar sobre esse assunto e mais outros, pastor Felipe. Deve ser por isso, né, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 7, ali no versículo 5, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O apóstolo Paulo está aqui dentro de um contexto de imoralidade sexual, passando algumas instruções para a igreja aos Coríntios, né? E aí ele fala, olha, vocês têm que viver essa comunhão, essa intimidade sexual constantemente. Isso vai proteger a vida de vocês dois, para que Satanás não os tente, porque vocês não têm domínio próprio. Já está dando um alerta aqui, que na área sexual a questão do domínio próprio é extremamente complexa e que essa união vai criar uma barreira de proteção. E é justamente tudo isso que você está dizendo, sobre a intimidade, a cumplicidade, sobre a confiança, sobre essa vida leve, essa vida alegre. Só que a gente está aqui trazendo isso é maravilhoso, isso precisa ser ensinado, e as mulheres estão lá assistindo a gente falando assim, mas o meu marido, ele é viciado em pornografia, e eu não quero ter relação sexual com ele. E aí cai naquilo que você falou, o sexo como uma moeda de troca, como um objeto de que assim, faz o certo, ganha o prêmio, faz errado, perdeu o prêmio. Essa visão é do mundo. Existe muita gente na igreja que tem uma visão sexual do mundo. Eu vou fazer uma declaração aqui que pode chamar a atenção de vocês, mas está na Bíblia. 1 Coríntios 7:3, o apóstolo fala assim, o marido pague à mulher o que lhe é devido, do mesmo tempo a mulher ao marido. Então, na visão de Paulo, o sexo no casamento, ele é dívida. Ele fala assim, você deve pagar. E a dívida, você não paga apenas quando você tem essa vontade. Você tem o dever de pagar uma dívida. Não é porque... parece um pouquinho polêmico isso, mas é os ensinos apostólicos. E se você transgredir esse mandamento apostólico, você vai transgredir também o mandamento que diz para você não fazer o quê? Para você não furtar. Porque você está a furtar o direito do outro.
Então, se você rejeita manter relações sexuais com o seu cônjuge, você está roubando o direito do outro que foi recebido pelo Senhor. O sexo no casamento não é uma recompensa. O sexo no casamento não é uma coisa a ser conquistada, não é uma coisa a ser implorada. Não, é uma dívida que você tem com o seu cônjuge. É tão difícil encarar dessa forma. Então, o sexo no casamento, às vezes, aparece como uma recompensa também. De tipo, caramba, tenho que fazer isso para o meu cônjuge ver. Não, essa é a visão do mundo. A visão bíblica do sexo, vocês vão perceber, quando a gente fala sobre a questão de ser ladrão ou não, que você pode estar roubando o direito do outro. Paulo fala ainda em Coríntios 6:10, fala que os ladrões não vão herdar o reino dos céus. Tem homem que usa o sexo, por exemplo, como vingança. Tem mulher que usa o sexo como vingança. Se o seu esposo faz uma coisa que lhe desagrada, o que ele faz? Ele não tem relação. Ele se vinga. Só que fazendo isso, você está incitando o outro a pecar contra você também. O sexo no casamento não é um direito a ser conquistado, uma recompensa a ser dada, uma ferramenta para ser usada como uma ameaça para chantagear o outro, um meio de punição. Você deve estar assistindo isso. Eu acredito que em algum momento, se você é casado, você já fez isso. Usar o sexo como punição, para punir o outro. Você sabe que a outra pessoa está com desejo, outra pessoa não, o seu cônjuge, e você, de alguma forma, você vai lá e se vinga. O apóstolo Paulo, ainda como o pastor Felipe disse, no capítulo 7, no versículo 5 de Coríntios, ele fala: não vos neguem uns aos outros, exceto por consentimento mútuo, durante um tempo, a fim de vos consagrar à oração. Logo em seguida, unam-se diretamente para que Satanás não vos tente por falta de controle. Então pensa algo, se você é um homem ou uma mulher que se priva de ter relações com o seu cônjuge, você não apenas está roubando o direito de outras pessoas, mas está convidando a Satanás a tentar o outro, muitas das vezes a consumir pornografia, a ir procurar se alimentar ou satisfazer os seus desejos fora do matrimônio. Mas você pergunta, quer fazer alguma pergunta, pastor Felipe? Quer comentar alguma coisa sobre esse texto? Não, tá. Quero que você pode continuar, porque então, é isso aí mesmo. Eu aconselhei uma moça, uma vez, que ela se afastou do marido. Mas é uma moça cristã, de oração. Eu me questionei, como pode vocês, um casal cristão que tem uma vida piedosa no Senhor, vocês se separam? Ela falou, não, o meu esposo simplesmente não quer mais nada comigo. Tipo, não fazia sentido, pastor Felipe, porque eles eram crentes, no Senhor mesmo. Quando eu conversei com o cara, ele explicou o seguinte, olha, a minha esposa dorme de calça. Quando eu vou dar uma palestra, eu sempre falo, não pode dormir de calça. Depois que tu casa, não pode dormir de calça. Ela fala assim, a minha esposa simplesmente, ela acha que tudo se resolve na base da oração e vê o sexo como se não fosse uma coisa sagrada dada por Deus. E não tem relações comigo. Pastor, eu não quero cometer adultério, mas não quero estar com uma mulher que não me satisfaz. Ela pecou no sentido de não satisfazer os desejos do esposo dela, e ele pecou em se afastar dela. Então, um pecado, puxa o quê? Chama o outro. Um pecado chama o outro. Então, às vezes as pessoas, elas negligenciam isso como se não fosse uma coisa espiritual. Mas só que ter relação com o seu cônjuge, ou fazer sexo com o seu cônjuge, também é fazer a vontade de Deus. O mesmo Deus que disse para você não adulterar, para você não roubar, é o mesmo Deus que diz que você não deve se negar ao seu cônjuge. Então, você pode olhar para uma mulher que cuida das crianças na igreja, que cuida do louvor na igreja, achando que ela está fazendo a vontade de Deus. Isso é verdade. Mas se você tem relação sexual com o seu cônjuge em casa, você está fazendo tanto a vontade de Deus como o pastor que está pregando, como a mulher que está cuidando das crianças na igreja. Porque é o mesmo Deus que ordena para não se negar, é o mesmo Deus que ordena para pregar o evangelho. Nós ainda fizemos essa separação de que como se o sexo fosse uma coisa suja, só que aqui o apóstolo não transmite a ideia como se fosse um mero conselho, no sentido, se vocês quiserem, pensem nisso. Ele diz, olha, não vos neguem uns aos outros, cada um paga o que é devido. Então, tem alguns lugares, por exemplo, que eu gosto de usar sempre isso como uma piada também, que a mulher não pode usar calça. Algumas igrejas que a mulher não pode usar calça, a gente conhece algumas. Só que não usam calça em alguns lugares, mas querem usar calça quando dormem. Aí não dá, né? O grande problema é, de fato, essa distorção de uma visão bíblica saudável do sexo, né? Uhum. Porque
como você citou esse exemplo aí desse casal. Minha esposa, ela não enxerga o sexo como algo sagrado, criado por Deus. Abençoado por Deus, não sei. Mas quem criou o sexo foi o próprio Deus. Uhum. Deus cria o sexo quando ele manda multiplicar lá em Gênesis 1, no 6º dia, e ele vê que a obra do 6º dia ficou muito boa. Então, sexo é algo criado por Deus. É uma criação divina para ser desfrutado dentro da aliança monogâmica e heterossexual do casamento. E isso é a vontade de Deus. Uhum. Eu costumo dizer que quando um homem se une sexualmente a uma mulher, eles estão ali resplandecendo a imagem de Deus, que criou o sexo à sua imagem e semelhança, no sentido de que o texto não diz que os dois se tornam uma só carne? Uhum. Quando Deus cria todas as coisas, Deus cria do nada. Mas ele usa um ponto de referência para criar todas as coisas. Mas se não existia nada, qual o ponto de referência que Deus usou para criar todas as coisas? Ele mesmo. Então, o Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Romanos 1 vai dizer que os homens são indesculpáveis porque toda a criação revela a existência de um Criador. Então Deus olha para si mesmo e a partir de si cria todas as coisas como um ponto de referência para que tudo manifeste a sua glória. E o sexo, ele olhou para onde? Ele olhou para ele mesmo. Ele é um Deus que existe. O Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos em 3 pessoas distintas, certo? Mas nós não cremos em 3 deuses, somos politeístas, não somos monoteístas. Cremos num único Deus. E esse único Deus que existe em 3 pessoas distintas, não é possível explicar racionalmente a essência de tudo isso, mas nós cremos que as coisas são assim e nós chamamos isso de trindade. 3 em 1. E aí quando ele cria o sexo, ele fala, esses 2 se tornarão uma só carne. É o resplendor da imagem dele o ato sexual também. Isso é tão profundo, pastor, que é capaz de gerar uma nova vida. Olha isso. Como que é possível gerar uma nova vida, né? Então, algo sai do meu corpo que entra no corpo da minha esposa que gera uma outra que vida. gera uma vida e começa a desenvolver um outro ser. Isso é maravilhoso. Um outro ser que vai nascer o quê? Para ser a imagem e semelhança de Deus de novo. Olha que coisa profunda. Então, essa visão distorcida do sexo como algo sujo, ela é fruto de uma mente pornificada, resultado de uma cultura hipersexualizada, que encara o sexo por aquilo que aprendeu na televisão, de ouvir falar, mas não daquilo que a Bíblia diz. Amém. Olha, pastor Felipe, o senhor vai perceber que tudo aquilo que os jovens, adolescentes sabem sobre sexo, não aprenderam na igreja. Aprenderam nas séries e nos filmes e na pornografia. A igreja se limita em falar sobre sexo como se fosse uma coisa que não fosse criada por Deus. Nós temos a visão correta sobre sexo, sobre a sexualidade, mas os nossos jovens não aprendem sobre sexualidade na igreja. Isso é uma verdade. Os pais não falam sobre sexo com os filhos. Os casais não conversam sobre sexo, eles apenas vão lá como se fossem jogar futebol. Eles não têm essa conversa. Não é isso. Porque nós ainda passamos como uma coisa suja. E quando a gente evita falar sobre isso, estamos a evitar falar aquilo que Deus criou para a sua própria glória. O apóstolo Paulo diz assim, olha, se você come algo, se você bebe algo, se você faz qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Nós ignoramos que uma pessoa pode estar tendo relação sexual com o seu cônjuge para a glória de Deus. Nós ignoramos isso. Mas uma coisa é, Satanás não ignora quando casais não têm relações sexuais. É nesse momento, quando você está distante do seu cônjuge, que ele entra, que ele apresenta a pornografia como uma possibilidade de satisfação, que ele apresenta as pessoas de fora. Sabe, uma coisa que uma vez eu perguntei assim, quando eu estava na pós, eu fiz essa pergunta aqui para o professor. O que é um sexo ruim? É quando não há um desempenho. Eu quero entender. Eu falei, eu quero entender. Você é professor, então tem que me explicar o que é um sexo ruim. Ele parou assim, para o que é um sexo ruim? Ele começou a explicar, olha, Euclides, o sexo ruim é aquele que não tem em vista a glória de Deus. Não é o desempenho que tem em jogo, é a glória de Deus e a satisfação do cônjuge que vai. Não é a minha preocupação pessoal, não é a minha glória pessoal. Não seria maravilhoso
Você já imaginou, para quem é casado sabe, que o quanto uma pessoa satisfeita sexualmente será mais grata a Deus? Uma pessoa satisfeita sexualmente não vai encher o saco de ninguém com briga desnecessária. Às vezes, quando as pessoas reclamam de um monte de coisas, história aqui, um monte de coisa aqui, às vezes é porque essa área da vida está falhando. Nós temos muita gente que ora na igreja. Tem muita gente que prega na igreja, que canta na igreja, mas que estão sendo destruídos nessa área, porque negligenciam isso. Por essa negligência que adultérios têm entrado na igreja. Então, pensa em algo. O seu filho tem desejos sexuais e ele vai querer aprender sobre sexo em algum momento da vida. Eu pergunto, se você como pai não fala e a igreja não fala, onde é que esse filho vai aprender, pastor Felipe? Vai aprender na escola, na internet, só nos piores meios. Vai aprender aí, na pornografia. Então, o apóstolo Paulo, ele ainda diz algo aqui. Ele fala, olha, o ato sexual, ele é uma ferramenta para a tentação sexual. Ele fala assim, para que Satanás não vos tenta. O sexo no casamento, ele é uma arma forte. Porque se eu estou satisfeito sexualmente no meu lar, no meu relacionamento, qual é a necessidade de eu procurar imaginar a outra pessoa na rua? Às vezes, existem muitas coisas que podem limitar a vida sexual de um casal, às vezes. Vou dar um exemplo aqui. A gente estava estudando na igreja sobre a vergonha. Algumas mulheres têm vergonha do seu corpo. Elas olham para o seu corpo por causa da pornografia também e se sentem gordas. E não gostam de ter relações não por falta de prazer, mas porque não querem ser vistas pelo marido. Só que quando você age dessa forma, você está de fato abrindo uma brecha para que o inimigo entre. Você, mulher que ouve esse programa, você tem um corpo que ninguém mais tem na face da terra. Isso não diz muito sobre você, diz muito sobre o Criador. Que ele resolveu se representar de forma diferente na vida e no corpo de cada mulher. Não tenha prazer, não tenha vergonha de se doar ao seu cônjuge. Ame o seu corpo, não por ser grande ou pequeno, magro ou gordo, branco ou preto, mas por ser o lugar que o Senhor habita. E por essa razão, você deve sempre pensar em algo que toda vez que o seu cônjuge tocar em você, ele está tocando em um corpo único na face da terra. E você deve ter prazer nisso. A Bíblia fala que o Adão e a Eva, quando eles foram criados no jardim, eles estavam completamente nus. É o pecado que trouxe a vergonha. Casais que têm vergonha de estar um do outro. O casamento, ele foi criado para ser desfrutado sem vergonha. Sem vergonha não no sentido de sem vergonha. Não no sentido de sem vergonhice do mundo. Mas não é essa intimidade hoje. Casais não conversam. Casais conversam sobre tudo, menos sobre isso. Não há esse tipo de conversa. Então, uma coisa que eu quero ler aqui, muito, muito interessante, que o próprio sexo, isso está em 2 Samuel 12, 24, ele foi criado e projetado por Deus para ser como uma ferramenta de consolo para pessoas feridas. 2 Samuel 12, 24, então Davi consolou a sua esposa Batseba e teve relações com ela, e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou. A Bíblia fala que Batseba havia perdido o quê? O seu filho, estava com dor na alma, estava com luto, e a Bíblia fala que Davi teve relações com ela, e aquele ato da relação sexual trouxe alegria no coração dela. Ela ficou feliz, porque não é possível. O próprio ato sexual tem um poder de trazer um prazer no coração humano que ele acaba esquecendo até o momento de luto, ainda que seja por alguns segundos, por alguns minutos. Isso não aconteceu uma vez nas Escrituras. Você vai encontrar isso em Gênesis 24, 67. Diz assim, Isaac, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a, ele foi por mulher, e ele a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Isaac perde sua mãe. E o meio que ele encontrou para buscar um consolo é tendo relação com a sua esposa. Não é maravilhoso ver isso? Que casais feridos muitas das vezes podem buscar um consolo nesse ato sexual projetado por Deus. Não é maravilhoso você estar com o seu cônjuge? Parece que aquela confiança aumenta quando você está com ele. Se ele feriu você e vocês conversam depois da relação, parece que você tem... A confiança aumenta de alguma forma, pastor. Parece que você tem mais prazer de conversar, mais prazer de agradar. Há uma coisa sinistra, projetada por Deus, nem uma coisa apenas carnal.
Não são apenas dois corpos se tocando, como vemos na pornografia, são duas almas se conectando de alguma forma que nós não saberíamos explicar, mas que é uma coisa espiritual. E nós negligenciamos isso. Não falamos, não incentivamos. Casais vão no culto de manhã emburrados com a cara triste porque à noite um dormiu de calça. Acontece muito isso. Nossas igrejas estão sendo negligentes com a vida sexual dos casais e ensinar os adolescentes e aqueles que vão se casar. Eu ouvi uma história, pastor, de que uma moça, filha de pastor, ela se casou e levou quase 3 semanas para ter a primeira relação com o marido porque ela pensava que sexo é uma coisa suja, filha de um pastor. Que coisa, né? Como isso ainda pode acontecer? Triste. Mas é justamente por isso que a gente resolveu falar hoje um pouco sobre a teologia bíblica do sexo. Não esgotamos o assunto, porque é um assunto que dá muito mais conteúdo. E eu só quero fazer um parênteses para você que está me assistindo aqui. Não use, viu, o viciado em pornografia que está me assistindo? Não use esse programa como uma arma ao seu favor. Para constranger a sua esposa a falar, tá vendo? Você não pode negar sexo para mim. Mas você continua com as suas amantes virtuais, vivendo em adultério, com o seu vício em pornografia e masturbação, sem arrependimento nenhum. E agora pega esse programa nosso, que é onde está trazendo luz para o contexto da beleza do sexo dentro do casamento, como uma obra de criação divina. Não use isso ao seu favor, para constranger a sua esposa. Se arrependa dos seus pecados, para viver uma vida de restauração do vício em pornografia e masturbação. E sim, ao estar vivendo essa restauração, o sexo vai fazer parte disso. A sua esposa, dentro desse processo, precisa estar disponível para você, cumprindo os princípios bíblicos. Porque teve uma vez, pastor, que a esposa falou assim, olha, o meu marido entrou pro programa de renovação da mente, mas é melhor eu nem ter relação sexual com ele para não atrapalhar, né? Falei, não, irmão, pelo contrário, é totalmente o contrário, você tem que ajudar, véio, você não tem que atrapalhar, piorar o processo, né? Não, aí vamos lá pro texto, vamos falar isso que é um pouco do que a gente falou aqui hoje para ela poder entender. Amém. Então foi isso que aconteceu. Então, que o recado foi dado. Não use esse programa para chantagear o cônjuge. Aqui é uma explicação bíblica do contexto do que é o sexo criado por Deus e como ele deve ser desfrutado. E os benefícios que isso vai trazer, que são bênçãos de Deus, que estão dentro do pacote quando o sexo é praticado dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Amém? Você que está me vendo aí? Eu queria deixar um recado aqui, que é muito frequente nos aconselhamentos, é que as pessoas pensam que tudo é oração. Se você é um homem que tem, ou uma mulher que tem pouco libido, você deveria procurar um profissional da saúde para tratar isso. Não é normal. Senão, a outra parte do relacionamento fica prejudicada. Tem coisas que não se tratam apenas com oração. Assim conforme quando você tem uma dor de cabeça, tem um tumor, uma coisa assim, você procura um profissional. Procura um profissional. Isso não vai diminuir absolutamente nada na sua espiritualidade. Mas também existe uma falta de libido por causa de pecados sexuais não tratados também. Porque você não pode ter desejo sexual pela sua esposa que está com você todo dia se você já está consumindo outras mulheres por meio de uma tela. Porque toda vez que você olhar para ela, você vai pensar no corpo daquelas mulheres que você viu numa tela e você não vai sentir prazer. Então, a falta de prazer sexual nunca é normal para uma pessoa saudável. Ou a pessoa está consumindo muita pornografia ou está doente também. A falta de libido é um problema de saúde e que você devia procurar um profissional. Ora, procura um profissional. Essa é a recomendação que eu dou para as pessoas que apresentam sempre com falta de libido. Como é que eu vou saber se tem falta de libido? Aí o profissional vai dizer, né? Exato. Se não for um monte de pornografia na cabeça, com certeza há um problema hormonal aí. Uhum. Muito bem, pastor. Obrigado. Amém, meu irmão. Cumprimos mais uma missão aqui. E se Deus quiser... Deixe nos comentários aí, tá bom? Deixe nos comentários o que você acha, o que você pensa, qual é a sua visão sobre procurar um profissional na área. Se você precisar de ajuda, orientação, nós no Ministério Vida Pura podemos orientar para vocês profissionais. Nós temos alguém, lembra que eu falei? Sim. Temos alguém que pode ajudar você, tá bom? Deixa nos comentários aí, nos procura que nós estamos aqui para te ajudar em tudo que você precisar. Amém. Obrigado mais uma vez. Que Deus nos guarde e nos conceda o privilégio de, no próximo programa, estarmos aqui novamente.
Pastor Felipe. E você que está nos acompanhando já sabe, toda sexta-feira às 20 horas nós temos um encontro marcado aqui no canal da Telmídia. E você já sabe, mas não custa lembrar, acesse o streaming da Telmídia para ter filmes, séries e desenhos à sua disposição, conteúdo de altíssima qualidade. E também ouça esse programa e todos os demais em formato de podcast no seu streaming de áudio preferido, aquele que você ouve música aí no seu celular, tá bom? Basta colocar lá Vida Pura e você já vai encontrar e vai ser muito abençoado. Combinado? Nos vemos no próximo encontro, se Deus assim permitir. Nós somos o Vida Pura e não desistimos nem de você, nem da santidade e nem de estarmos aqui, se Deus quiser. Então até semana que vem. Tchau.